Bom dia, amados do Senhor. Nesta manhã, sim, em oração ao Senhor, Deus me trouxe uma palavra e eu quero estar dividindo com cada um de vocês que me ouvem nesta hora. Que o doce Espírito Santo venha estar conosco, nos direcionando, né, tomando primazia das nossas vidas, do nosso ser, do nosso entendimento. E que o Espírito Santo de Deus faça-nos entendermos como Ele quer que venhamos entender a palavra de Deus. Ó Senhor amado e querido, nesta manhã, Pai, em espírito de oração, o Senhor colocou esta palavra no meu coração, meu Pai, e assim estou aqui, Pai, sendo um canal de bênção nas Tuas mãos, Senhor. Um canal na qual o Senhor possa usar para ser bênçãos, Pai, para as pessoas, para estar levando o ensino da Tua palavra, meu Pai. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amados, hoje o tema da palavra de Deus está lá em Gálatas, capítulo 6, do 6 ao 10. A palavra de Deus diz assim: o que o homem semear, isso também ceifará. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Amém, amados? Então, aqui, essa passagem, amados, eu quero assim que vocês possam estar entendendo o fundamento desta palavra de hoje. E aí, eu faço essa pergunta tanto a mim como a vocês. Como o tema é a semeadura e a colheita. O que é que eu e você temos semeado? Né? Que nós possamos estar refletindo sobre isso. Então, assim, amados, aqui no texto da Bíblia, eu peguei alguns assuntos para que vocês possam entender. A semeadura e a colheita são princípios universais. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Tudo o que plantamos, nós colhemos. O homem é livre para escolher, mas não é livre para escolher as consequências do que escolhe. Esta é a lei da causa e efeito. Então, colhemos exatamente a mesma natureza daquilo que semeamos. Uma árvore má não dá bons frutos. Em termos de quantidade, colhemos mais do que semeamos. Há uma multiplicação da colheita. Quem semeia ventos, colhe tempestades. Querer subverter esse princípio é tentar zombar de Deus. Aqui, amados, o contexto que Paulo ele nos mostra, tudo isso, né, é verídico. Tudo isso é na lei de Deus, né, vai acontecer. Amados, se vocês repararem, prestarem atenção, na vida, tudo vem para nós. Se você planta, você vai colher. O vento mesmo, ele sopra dos quatro cantos da terra. Tudo que nós fizermos vai voltar para nós. Então aqui, nesse estudo, eu quero estar lendo para você mais. Aqui também diz que há dois tipos de semeadura e dois tipos de colheita.
Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. No que concerne às coisas espirituais, só há duas semeaduras. Semeamos para a carne ou para o Espírito? E apenas duas colheitas. Colhemos corrupção ou vida eterna. Quem semeia para a própria carne não pode colher vida eterna. Quem semeia para o Espírito não pode colher corrupção. A raiz determina o fruto, e não o fruto a raiz. Semear para a própria carne significa buscar a satisfação das necessidades desta vida, sem nenhuma consideração pela vida futura. Mas semear no Espírito significa buscar os valores da vida que permanece. Aqui tem um autor de um dito aqui de um escritor, William Hendrickson, diz que semear para a carne significa deixar que a velha natureza se expresse livremente, enquanto semear no Espírito significa deixar que o Espírito se expresse como Ele quer. E aqui, amado, precisamos deixar que Deus prevaleça na nossa vida, que conduza a nossa vida como Ele quer. Então aqui diz mais: os que semeiam para a carne serão levantados para a vergonha e condenação eterna. Está lá em Daniel 12:2. Sua morada será nas trevas exteriores. Ainda mostra aqui Mateus 8, do 11 ao 12. Entretanto, aqueles que semearam para o Espírito resplandecerão como a luz do firmamento e como as estrelas eternamente. Louvado seja Deus. Aqui está em Daniel 12:3. Olha como diz: entretanto, aqueles que semearam para o Espírito resplandecerão como a luz, amados, no firmamento e como estrelas eternamente. Vai brilhar cada dia mais e mais. É possível cansar-se na obra e da obra. E não nos cansemos de fazer o bem. É o que a Bíblia diz, que nós não devemos nos cansar de fazer o bem. Não é apenas o pecado que cansa. Fazer o bem também pode produzir cansaço. Nem sempre praticar o bem traz recompensas imediatas. Nem sempre quem recebe o bem reconhece e agradece o seu benfeitor. Por isso, muitos estão cansados na obra e da obra. Neste mundo, há os que fazem o mal e os que pagam o bem com o mal. E os que pagam o bem com o bem e o mal com o mal. Mas devemos fazer o bem, pagar o mal com o bem e jamais nos cansarmos de fazer o bem. Paulo aqui, aos Gálatas, nos instrui a não nos cansarmos de ajudar ao próximo, de praticar boas ações e de exercer generosidade, pois o vasto número de necessitados nos sucumbe e os pedidos que se acumulam sobre nós, vindos de todos os lados, exaurem a nossa paciência. Nosso fervor é abrandado pela frieza de outras pessoas. Aqui, amados, agora é o que diz, a recompensa
pode demorar, mas ela é certa, louvado seja Deus, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. A semeadura muitas vezes é feita com lágrimas, mas a colheita é certa, segura e jubilosa. Está até lá em Salmos 126, do 5 ao 6. Ela pode demorar, mas não falhará. A recompensa da semeadura é prometida pelo próprio Deus. E ainda, amados, que venhamos a desfalecer, nós deixamos os nossos frutos para os nossos filhos, nossos familiares, porque se você está ali plantando, você vai colher. E se um dia você se desfalecer, você não estiver mais aqui, quem vai colher esses frutos vai ser seus filhos, seus familiares. Por isso precisamos, amado, deixar nosso legado de boas ações, né? Porque tudo aquilo que Deus ele nos propõe, nos dá essa responsabilidade de plantarmos e de termos essa colheita até para os nossos filhos. Então vamos plantar, vamos deixar que Deus ele nos ajude com a sabedoria do alto, as coisas que vêm de Deus, que é tudo de bom para a minha vida e para a sua vida. Temos filhos, filhas, parentes, amigos, todos que estão ao nosso redor. Então, o que é que eu e você, amado, nós estamos plantando? Vamos pensar mais sobre isso. Aqui, eu vou ler mais aqui outro tema. Aqui diz Calvino, é um outro escritor. Olha o que o Calvino diz, que nem toda estação é própria para lavrar e semear. Os agricultores ativos e prudentes observarão o tempo apropriado e não permitirão idoneamente que esse tempo se torne inútil. Aproveita ali a cada tempo. Então devemos fazer o bem sempre que tivermos oportunidade. Não podemos ser omissos como o sacerdote ali e o levita, que passaram de largo diante do drama de um homem caído à beira do caminho. Essa passagem está na Bíblia, que fala, né, do samaritano que passou ali e não usou de misericórdia com aquele homem que estava caído à beira do caminho. Então aqui, ó, a necessidade do próximo é a oportunidade escancarada de diante dos nossos olhos. Olha assim, ó, se nós temos aquela oportunidade, porque assim, corrigindo o que eu acabei de falar do samaritano, foi o samaritano que ajudou o homem cair da beira do caminho, porque passou ali, se eu não me engano, foi o sacerdote e teve outras pessoas também que passaram pelo caminho e não ajudou aquele jovem caído no chão. Mas o samaritano usou de misericórdia e aproveitou aquela oportunidade para ajudar. Então, amados, é por isso que eu digo, né? Vamos obedecer à voz de Deus, né? Vamos aprender mais de Deus, a ajudar. Aleluia, louvado seja Deus. Aqui, amados, vendo aqui, como eu acabei de dizer para vocês, corrigindo, né? Não podemos ser omissos como o sacerdote e o levita, que passaram de largo diante do drama de um homem caído à beira do caminho. Aqui, amados, esses sacerdotes e o levita, que você pode prestar atenção, foi os de dentro da casa do Senhor, amado. E ali à beira do caminho, o samaritano que ajudou. Para vocês verem, né? Como a gente às vezes espera que venha de pessoas que possa estar nos ajudando. E quando a gente menos espera, quem nos ajuda é pessoas
que não é da nossa própria, como é que possa dizer, até família, de nossa própria comunidade. E às vezes, amado, eu digo a vocês, os de fora, às vezes tem mais misericórdia do que os de próprios de dentro. Por isso, amados, vamos corrigir nossas vidas, não vamos deixar que isso de ruim dê continuidade, porque nós temos que ver, amados, que eu ainda vou ler lá na frente para vocês verem como que a gente, dentro da nossa própria família, dentro do nosso próprio lar, precisamos estar estendendo a mão, né, para depois vir os de fora, quando a palavra de Deus ela nos ensina que precisamos primeiro ser para os nossos quer dizer os nossos familiares, para depois os de fora. Porque se você não cuidar dos seus, não se cuidar de você próprio, como você vão cuidar dos de fora? Entende, amados? Então aqui, a necessidade do próximo é a oportunidade escancarada de diante dos nossos olhos. Aqui fala também sobre o alcance. Devemos fazer o bem a todos e não apenas a um grupo seleto, um grupo pequeno. Não devemos existir, não deve existir barreira étnica, cultural, nem religiosa para praticar o bem. Não depende de religião, não depende de qual classe você seja. Nós devemos ajudar a todos. Nosso amor deve estender-se a todos. Olha aqui a prioridade, como eu estava falando lá acima. Devemos fazer o bem a todos, mas a prioridade é assistir os da família da fé, os da família, os nossos familiares. Se nós congregamos em uma comunidade, eu quero dizer assim, em uma congregação, nós temos que ser primeiro os da fé, para depois irmos para outros. Como quer dizer isso? Não que sejamos egoístas, porque se dentro da nossa comunidade, nossa casa, tiver pessoas precisando e a gente passar por desapercebido e não ajudar essas pessoas, de que adianta você não ajudar primeiro os seus, os de dentro de casa, para ajudar os de fora? Então, amados, a obra ela começa de dentro de nossas casas, de dentro das nossas comunidades. Por isso que nós estamos sendo o tempo todo vigiados por Deus, e Deus ele não se deixa escarnecer. Então, amados, tudo isso aqui, a palavra de Deus ela tem respaldo para todos. Então aqui ainda diz mais, a nossa maior prioridade é a nossa família. Pois aquele que não cuida de sua família, olha o que diz aqui, é pior do que os incrédulos. Está lá em 1 Timóteo 5:8. Depois devemos cuidar dos domésticos da fé, os que necessitam da fé. Por isso que precisamos cuidar primeiro do nosso, para depois dos domésticos da fé, o que necessitam ali da fé, do nosso próximo de forma geral. E até mesmo dos nossos inimigos. Então, amados, continuando a falar, de Deus não se deixe escarnecer. De Deus ninguém zomba. Por isso, amados, vamos nos corrigir, vamos nos policiar, como nós estamos andando, tendo atitudes, pensando, o que vem aos nossos corações, o que nós estamos executando, fazendo, ministrando. Porque, amados, Deus ele vê tudo. Nada fica desapercebido aos olhos do Senhor. Por isso, amados, vamos nos corrigir, vamos procurar cada dia mais ter esse cuidado de ver o que nós estamos plantando. Porque ainda que você queira enganar ao próximo, enganar ao outro, a Deus ninguém engana. Por isso que tudo que vocês plantarem, como eu também digo para mim, tudo que eu plantar eu vou colher. Tudo que vocês plantarem vocês vão colher. Então que vocês
plantem coisas boas, que vocês plantem para colher coisas boas. Não cansem, não canse de forma alguma de fazer o bem, ainda que seja cansativo, que ninguém reconheça a sua bondade, mas Deus, ele está vendo tudo e ele vai te recompensar. Não queira ser visto pelas pessoas como bom, não queira ser visto pelas pessoas como pessoas o tempo todo fazendo coisa boa, não queira ser vista por eles. O importante é que você está fazendo a sua parte. Queira ser amado, vistos por Deus. Queira ser amados, recompensados por Deus, ainda que você ajude alguém que seja ingrato, que não reconheça as suas ajudas, as suas misericórdias. Mas não cesse de fazer o bem, continue fazendo, porque quem vai te recompensar é Deus. Amém, amados? Então tenha o cuidado de levar essa palavra de Deus às pessoas, tenham cuidado de fazer o bem, tenham cuidado de ser zelosos com seus comportamentos para nunca desagradar a Deus. Então, assim, amado, nesta manhã eu agradeço a Deus por esta passagem da palavra dele e que venhamos sempre aprender mais e mais do Senhor. Amém? Assim, eu agradeço a Deus a oportunidade por esta palavra e louvado seja Deus. Deus abençoe a minha vida e a sua vida desde agora e para sempre. Amém?